Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Esse manancial é do dia 2 de junho de 2024. E o manancial de 2 de junho de 2024 pede que seja cantado o hino 388, O Homem Feliz. Esse hino, ele é o Salmo 1, cantado. E após cantar esse hino, eu vou ler o Salmo 1, que foi o salmo que inspirou esse hino. Amém? Feliz é o homem que não vai conforme os ímpios vão, nem com os pecadores tem alguma comunhão. Porém, na santa lei de Deus se alegra bem, e posto sempre o coração na lei divina tem, na lei divina tem. Tal homem florescendo vai, qual plantação que está ao pé de um rio e fruto bom em tempo próprio dá, em tempo próprio dá. Jamais a sua folha cai, nem murcha vem a ser, e bem maduro se fará o fruto que ele der, o fruto que ele der. Os ímpios não serão assim, jamais felizes são, porém parecem com o pó que os ventos levarão, que os ventos levarão. No juízo não subsistirão, no dia do Senhor. Dos justos longe ficarão, curtindo eterna dor, curtindo eterna dor. Amém. Hino forte e verdadeiro, Inspirado no Salmo 1, Salmo 1. Vamos à leitura do Salmo 1, que inspirou esse hino? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém, Senhor meu Deus, obrigada pela tua palavra. E o Salmo 1, que a gente acabou de ler também, inspirou o hino e também inspirou o manancial de hoje,
que foi escrito pelo autor Aderson Costa, com o título Homem de Verdade. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que significa ser um homem de verdade? Para alguns é ter uma musculatura atlética, ser conquistador, ter muitas mulheres e ser popular. Outros enveredam pelo aspecto do conhecimento, buscando títulos acadêmicos para mostrar grande inteligência. Há ainda os que pensam que é ter um bom emprego, uma ótima renda para viver com tranquilidade. O que a Bíblia ensina sobre ser homem de verdade é muito melhor do que isso tudo. O homem que segue a palavra de Deus é bem-aventurado. Ser bem-aventurado é mais do que ser feliz, é saber que está no caminho certo, na direção para que Deus aponta. Esse homem se deleita na palavra do Senhor, medita nela constantemente e despreza o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. O homem de verdade honra o Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128. O resultado disso é uma vida realizada, prazerosa e produtiva, mesmo em meio aos problemas. O salmista o compara a uma árvore plantada perto de um rio, que sempre está verdejante e produz frutos com abundância. Ele se alimenta do seu trabalho e a sua família também é bem-aventurada. A grande felicidade do homem de verdade é andar com Deus, pois isso suplanta qualquer outra experiência sobre a face da terra. Você quer ser um homem de verdade? Seja fiel a Deus, à sua família, à sua igreja, aos seus amigos, aos seus parceiros de trabalho e a todos que o cercam. Homem de verdade é aquele que anda com Deus. Amém. Aleluia. Pai, obrigada por esse manancial, né? Aqui, apesar do autor ele ter escolhido falar somente do homem, né? Mas eu deixo claro aqui que o Salmo 1, ele fala com todo ser humano, amém? Ele não fala só homem, como o autor do manancial decidiu focar somente no homem, né? Mas o Salmo primeiro fala com todos, né? A Bíblia fala sempre com todos nós, né? E é isso, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, né? A gente precisa se aconselhar com pessoas sábias e não com pessoas que não têm inteligência nenhuma, que vivem uma vida totalmente desfocada, sem sabedoria, não anda no caminho de Deus, né? Não se interessa pelo caminho de Deus. Então, esse tipo de pessoa você não pode pegar conselho, você só vai se atrapalhar, né? Você precisa saber com quem você pega conselho, né? E orar sempre, né? Para poder ser bem direcionado nessa vida. Não pega conselho com quem não segue a Deus, porque senão certamente acabará mal. Até lembrei do provérbio que está, Provérbios 13, 20, que diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então se engana, né? Quem pensa que ter uma roda de amizades que faz só coisa errada, né? Que só é um atraso de vida, né? Pessoas assim bem que querem viver a vida conforme querem viver, não pedem conselho a Deus, não vão à Bíblia para saber como que devem viver, o que devem fazer, né? Elas querem viver as suas próprias vontades nesse mundo. E não é assim que devemos viver esse mundo, né? O inimigo fica na tua cabeça, né? Ah, você é jovem, faz tal coisa, você não experimentou tal coisa, então você é careta, né? Então, cuidado com esse tipo de amizade, cuidado,
né? E às vezes pode ser até sutil, né? Ah, estou desanimada com tal coisa, tá acontecendo isso. Ah, desiste, né? Desiste, não. Desiste, você é muito nova para estar aturando certas coisas, papapá, conversas que não são bíblicas, não é a direção que Deus quer para a tua vida, né? Mas as pessoas, elas querem somente, só buscam felicidade ao o tempo inteiro, né? E muitas vezes elas vão buscar felicidade em lugares errados, lugares que não vão preencher o vazio do coração. Porque o vazio do coração só é preenchido com Jesus, com a palavra dele, né? Com a esperança que está nele. Nessa vida não há esperança. Então vamos obedecê-lo, vamos ver o que ele fala, o que ele ensina, né? De cada coisa na nossa vida, seja o que for, né? Sobre cada coisa em nossa vida, porque aí a gente vai conseguir viver a prosperidade que ele deseja na nossa vida, né? E eu falo de prosperidade não é financeira, ser toda próspera, prosperidade em todos os aspectos, né? Andando no caminho do Senhor, lógico, existem tribulações, existem, né? Mas a grande chance de você não se decepcionar tão profundamente quanto se você não estivesse seguindo o caminho do Senhor, né? Se você não estiver aí, é muito pior, é muito mais difícil voltar, né? Então, assim, obedeça e tenha em mente que essa vida aqui é muito curta e passageira. Por mais que você ache que esteja vivendo a felicidade verdadeira, mas sabendo que está errado, né? Que a gente tenha sempre, né, essa consciência de quando estiver errado, porque quando a pessoa não tem mais, aí já fica impossível quase voltar atrás, né? Mas que a gente sempre tenha essa consciência de, não, isso está errado, não farei isso, não interessa a pessoa que estiver falando isso está errado. Tudo a gente precisa analisar, precisa pegar a palavra, ler, estudar, né? E pedir orientação ao Espírito Santo, pedir ajuda a Deus, que Ele vai te ajudar, né? Não tome decisões precipitadas em nada na sua vida, em nada. Nada pode ser tomado uma decisão precipitada, né? Às vezes você está nervoso, nervosa, você quer logo resolver tal coisa, você está chateado, emburrado e quer resolver. Não, quando tiver com a cabeça quente, não se resolve nada, não se resolve nada. Vai para o seu quarto, pega a Bíblia, lê, ora, pede auxílio ao Senhor, né? Conversa com pessoas sábias, né? Às vezes você ora, você lê a Bíblia muito, mas você precisa de ter alguém mais sábio que você para poder se orientar. E isso, como eu sempre falo aqui, é o que eu falo em outros mananciais, falo sempre, vou sempre falar. Você não consegue sozinha, isolada dentro de casa. Não consegue. Vá à igreja, pede conselhos aos sábios que estão lá na igreja, né? Peça a Deus, se você não estiver em nenhuma igreja, vá, ore e peça para Deus uma boa igreja para ser bem orientado em qualquer coisa na tua vida, né? Porque sim, a vida ela tem altos e baixos e nós precisamos nos orientar para a gente não resolver as coisas de qualquer forma e depois lá na frente se arrepender, né? A minha oração é que o Senhor Jesus sempre nos ajude, né? E que a gente sempre possa lembrar que a gente tem um Deus grandioso que cuida de cada detalhe, né? Até aquilo que parece que, nossa, é impossível, agora acabou, agora o que eu faço? Ficar naquele desespero, querendo resolver logo, querendo achar logo a felicidade. O que eu faço agora? Não. O que você faz? Entra no teu quarto e ora, lê a Bíblia, que o Senhor sempre possa estar nos ajudando e Ele vai estar nos ajudando. Confia, crê, ore, persista, mas persista em oração. Vai dar tudo certo, porque Deus está olhando para nós, Deus cuida de nós, mesmo quando a gente pensa, não estou sentindo que Deus está cuidando. Não, isso é mentira, é enganação do inimigo. Deus está cuidando, Deus está moldando, Deus está te ajudando, Deus está contigo. Não desista de persistir em oração, não desista de fazer o certo. Amém? Que Deus os abençoe. E vamos agora à leitura bíblica, que pede para que seja lido alguns capítulos da Bíblia
por dia. No final de um ano a gente consegue ler a Bíblia por inteiro. Vamos à leitura? Hoje iremos ler Provérbios 4, 5, 6, 7 e 8. A sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Provérbios 5. Advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína, completa, à vista de toda a comunidade.
Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Provérbios 6. Advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Advertência contra o adultério. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, até aos arredores do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói.
sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não acalmarão. Provérbios 7. Advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinamentos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo. O entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Provérbios 8. Chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos junto ao caminho. Nos cruzamentos ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras e retas para o que tem conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato,
A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Concedo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Obrigada, Pai, pelos teus ensinamentos, pela sua palavra, Jesus. Obrigada por esse livro sagrado que contém a sua palavra, palavras de vida, palavras de sabedoria, palavras de vida eterna. Aqui em Provérbios, falou sobre a advertência contra o adultério. E o inimigo, ele não quer deixar você enxergar a beleza que há nas coisas simples. E o inimigo fará de tudo para não te fazer enxergar a beleza na simplicidade das coisas, Quantos aí já fizeram, Aqui tá alertando contra o adultério, Quantos aí por aí pelo mundo, você conhece, que já adulteraram, E porque não visualizaram antes, o inimigo não deixou a pessoa ver quão belo era a família, Quão rico era, a família, da pessoa, o quanto Deus tinha abençoado, quantas coisas simples são as melhores coisas, quantas coisas simples são as perfeitas coisas, E a pessoa fica cega porque o inimigo ele trabalha de várias formas, de várias maneiras, e infelizmente as pessoas às vezes elas caem nesse pecado que hoje em dia, infelizmente, as pessoas acham que é comum uma coisa dessa, Também pela romantização que há nessas músicas do mundo, Esses sertanejos, essas músicas aí, elas romantizam traição, romantizam adultério, Então as pessoas acham que esse pecado é um pecadinho que não é nada. Às vezes as pessoas acham que nem é pecado, mas é uma destruição total que acontece na vida das pessoas. As pessoas se destroem
As pessoas morrem, a alma morre, né? Não vai para um bom lugar. E só que ficam minimizando esse pecado tão grave que é o do adultério, o quanto ele destrói pessoas, o quanto ele destrói famílias, né? É triste, é muito triste, né? E Jesus também alerta não só pelo pecado, quando há pecado de carne, né? Também se você olhar para uma mulher já na intenção, né? Você já adulterou, então você evita o olhar, né? Evite o olhar, porque isso também é pecado, né? Que o Senhor nos ajude a obedecê-lo, né? E entender que as melhores coisas da vida estão na simplicidade das coisas. E eu me lembrei também aqui agora de um ditado onde diz: o tolo não aprende com os erros. O inteligente, ele aprende com os erros, mas o sábio, ele aprende observando os erros alheios, né? Então, que a gente seja sábio, que nós sejamos todos sábios, todos os dias. Mas, se por algum motivo, algum ouvinte já tiver sido tolo, né? Que não seja tolo, que seja pelo menos inteligente, né? E se arrependa para Jesus, se arrependa, porque enquanto houver vida, há uma chance, né, de arrependimento e perdão em Jesus Cristo. Que Deus abençoe, Deus proteja vocês, seus lares, suas famílias, que o Senhor possa estar sempre mostrando o quão feliz é, né, aquele que obedece o Senhor, que são caminhos de vida, são caminhos de bondade. O caminho de Jesus é o caminho correto, né? Não deixem se enganar pelas armadilhas do diabo, do inimigo, querendo destruir cada um de nós. Não se deixem enganar, né? E para isso a gente precisa estar sempre se alimentando da palavra todo dia, orando e pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda. E Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer e vai te fazer enxergar a beleza dessa vida. Amém? Deus abençoe, os proteja, fiquem todos na paz de Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. E tenham todos uma excelente semana. Bom dia.